Graça e paz, igreja, amém? Amém, muito bom estarmos aqui nesse culto, louvando, cantando ao Senhor, nosso Deus, que um presente nos deu e estamos nesse mês especial que é o mês do Natal, em meio a tantas coisas especiais e boas que têm acontecido e que temos visto acontecer, é maravilhoso sim, nós vemos de fato, nós temos essa ocasião de celebrar o Natal, esse presente que Deus nos deu e que fez toda a diferença para as nossas vidas. E nós chegamos agora num momento especial de olharmos para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor e ter esse tempo precioso, especial dele falar aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo nesse instante. Pai querido, Deus eterno, nós estamos felizes de estarmos aqui na tua casa nessa noite. É um tempo agradável, Pai, de estarmos aqui cultuando ao Senhor, cultuando ao seu nome, o Senhor que é um Deus poderoso, grande, que nos amou e tem se manifestado continuamente em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque na tua presença temos vivido, sim, novas de grande alegria que têm chegado e se multiplicado aos montes, ó Pai, e mais e muito mais disso queremos sim experimentar na tua presença. Nos abençoe aqui nessa noite, nesse tempo de olharmos para a tua palavra, que o teu ministrar, ó Pai, o ministrar do Espírito Santo esteja sobre nós e que os nossos corações estejam abertos, que os nossos corações de fato desejem ouvir o tudo, Pai, o tudo que a Tua Palavra tem a nos acrescentar nessa noite. Nós assim oramos, nós assim te pedimos, gratos que somos, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, igreja, é dezembro e eu sigo aqui com vocês hoje nesse nosso tema do mês, que você pode ver aqui ao lado, você que está comigo aqui presencialmente. Jesus, novas de grande alegria para o seu Natal e para o seu Ano Novo, não é? Esse é o nosso tema do mês que nós começamos na semana passada e prosseguimos aqui hoje, assim como nos próximos domingos também estaremos dentro dessa ênfase, dentro desse assunto. E o que vem a ser esse novas, aqui expresso nesse nosso tema, não é? E a ideia de novas que faz base aqui para esse nosso tema é a ideia de notícias, a ideia de novidades, a ideia de uma mensagem que muitas vezes é dada para mim, para você, e nós temos a oportunidade de receber, e receber de bom grado, à medida que sejam coisas boas por serem recebidas, não é? A provocação desse tema, ele pensa então em Jesus como essa novidade, como essa boa notícia, como essa presença essencial para esse nosso Natal e para o nosso Ano Novo também, que haverá de chegar. 2021 está aí, está às portas, em algumas semanas, em alguns dias, e nós temos muito a refletir sobre esse tema sim, porque ele tem a ver com o próprio Jesus em si, com a sua pessoa, com aquilo que ele já fez por nós, mas também com a caminhada que temos a oportunidade de viver na presença dele, nas nossas vidas, não é? Na semana passada o pastor Bruno introduziu para nós esse tema, abordando uma passagem bíblica que traz esse dito, que traz essa ideia, que faz base para esse nosso tema, que é a passagem que está lá em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 11, quando pastores de Israel recebem a notícia do nascimento de Jesus, não é? Era um dia comum, aquela noite os pastores estavam ali cuidando dos seus rebanhos, em atenção aos animais que estavam sobre as suas responsabilidades, e só ia ser apenas mais uma noite. Mas tudo mudou na medida que, de fato, um anjo surge e diz àqueles pastores de que ele estava trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Não é? E o que vinha a ser essa boa notícia, essa novidade, essa nova que o anjo trazia? Era justamente a notícia de que chegou o Messias, o Salvador, e essa era uma notícia muito aguardada pelo povo judeu. Se você acompanha, estuda há um bom tempo, o Antigo Testamento ele traz promessas, ele traz manifestações dos quais contam para nós do quanto para o povo judeu era desejado, era esperado, era expectado a vinda do Messias, e é por isso que essa notícia agradou tanto aqueles pastores e de
Pronto, eles saem correndo, eles vão ter sim uma manifestação, uma atitude diante daquela boa notícia que estava dada para eles, que eles esperavam desde sim do Antigo Testamento. E hoje nós vamos seguir aqui olhando para um outro relato do primeiro Natal, esse Natal do qual Jesus nasceu, que é aquela passagem relacionada aos magos do Oriente, registrada lá no Evangelho de Mateus. Então eu convido você para que abra sua Bíblia comigo ali no Evangelho de Mateus, no comecinho do Novo Testamento, capítulo 2. Mateus capítulo 2, nós vamos ler os 12 primeiros versículos. Ok? Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Leio aqui na NVI, que diz assim, ela intitula A Visita dos Magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão se informar com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, encheram-se de alegria. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, igreja, o que está acontecendo aqui, nesse relato que eu acabei de ler aqui com vocês? Bom, Jesus nasce, o começo aí do trecho aí conta pra gente, e então existem esses magos do Oriente que se mobilizam para vir até Jerusalém, até a terra dos judeus, até Israel, para visitarem esse novo rei que havia nascido. Antes, deixa eu dar uma explicação aqui importante para nós sobre esses magos do Oriente. Quem eram eles, afinal? Não é? Eles eram astrólogos, eles eram eruditos, alguns chamam eles de sábios, mas eram como que astrônomos daquele tempo que estudavam sim as estrelas, não é? Eles se dedicavam a estudar os sinais do céu, e ao seu modo e à sua forma eles tiravam muitas conclusões a respeito das suas leituras que eles faziam de contemplar e analisar assim os sinais do céu, ok? Bom, essa era uma prática da qual Deus aceitava do seu povo, o povo de Israel? Não. Se você vai para o Antigo Testamento, por exemplo, e passa lá por Deuteronômio, e passa lá pelo livro do profeta Isaías, também nós vamos ter trechos do quais Deus não adverte, Deus adverte o seu povo para que não faça isso. Só que aqui nós não estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando de magos do Oriente, de uma realidade além de Israel. Ok? E eles tinham essa forma de analisar e fazerem as suas leituras, as suas interpretações, olhando para os astros, olhando para os sinais, olhando para o universo. Eles eram pagãos, e quando a gente pensa nisso, eles olhavam, sim, sinais como os planetas, eles olhavam cometas, estrelas cadentes, coisas do tipo. E muitos dos sinais que eles interpretavam, tinham que ver muitas vezes com as interpretações, sim, que eles davam. Então, por exemplo, só para que você acompanhe comigo, quando eles viam sinais expressivos, específicos como esse de cometas,
ou de estrelas cadentes que surgiam dentro das suas leituras, isso muitas das vezes eles interpretavam sim e anunciavam aquilo como o sinal da ascensão de um novo poder e da derrocada de outro, né? Porque para que um poder entre em vigência, o outro tinha que cair, não é? Então é por isso, é nesse contexto que esses sábios, sim, eles estão ali e fazem parte da sua vida toda essa experiência. E é curioso que lá no seu contexto, na sua cidade, muito longe de Israel, em meio a essa prática que era cultural deles, de alguma forma com a qual a Bíblia não conta, e nem eu sei, nem você sabe, um dia eles olharam uma movimentação no céu, um dia eles se deparam com um sinal, e eles entendem que aquele sinal refere-se ao nascimento do rei dos judeus. E essa conclusão para eles é tão imediata que ela mobiliza eles para que eles saem do seu contexto, da sua localidade e vão lá para a terra da Judéia, para Israel, conhecer esse rei que havia nascido de fato, conhecer esse rei dos judeus, não é? Para adorá-lo. A cultura geralmente fala para a gente sobre 3 magos, né? Mas na verdade não são 3, isso é algo que a cultura em si trata dessa forma, até nomeia, traz alguns nomes deles, e isso foi colocado ao longo dos tempos para deixar a história bonitinha, vamos dizer assim, e muitas vezes esses 3 são interpretados para atribuir a Trindade, ou a 3 povos, ou aos 3 presentes que foram dados a Jesus no ato da sua visita, não é? Mas o fato é que esses magos, eles vêm sim numa comitiva, num grande grupo que vem de fato conhecer esse rei que havia nascido. Mas o que acontece? Eles chegam em Jerusalém e isso pode ser um problema, porque Herodes, ele era um rei muito violento. Herodes, ele era um rei totalmente sanguinolento, do tipo que matou os seus filhos para que eles não viessem a usurpar e a tomar o seu lugar no trono. Herodes fez isso com seus próprios filhos. E Herodes, que era casado, entre as suas esposas que ele tinha, ele era assim casado também com uma mulher israelita, ele conhecia muito da cultura, do significado, dos sinais do povo judeu, e naquele tempo havia já uma expectativa de que em algum momento o Messias houvesse de vir. Então, alguns historiadores daquele tempo, como Tácito e Suetônio, por exemplo, mencionam isso, havia essa atmosfera de expectativa do Messias. Então, quando essa comitiva chega em Jerusalém falando, nós estamos procurando o rei dos judeus recém-nascido, porque nós vimos um sinal deles sobre o seu nascimento no céu, para Herodes isso é muito perigoso. Para ele que defendia o seu reino acima de qualquer coisa, acima de qualquer interesse, isso é totalmente destruidor para ele, e ele quer acabar com esse problema. E isso é tão forte nele que depois a própria história do Evangelho, em Mateus, vai contar que ele toma iniciativas querendo sim matar Jesus, não é? Mas é por isso que acontece esse alvorecer, esse tumulto ali em Jerusalém, porque Herodes, ele quer saber, e ele corre para os líderes ali dos judeus e fala, que história é essa? E o rei dos judeus, quando que ele haveria de nascer? Ele vai vir mesmo? O que vocês têm a dizer sobre isso? E é então que nós vemos ali os líderes contando sobre a profecia de Miqueias, não é? Dizendo que em Belém nasceria o rei dos judeus, não é? Jesus, no caso, o Messias. Então Herodes procura esses magos e falam assim, vão lá, é Belém, é 10 quilômetros aqui para frente, ao sul, vocês chegam lá, achem esse menino, procurem ele, e na medida que vocês encontrarem-se com ele, vocês depois passem aqui e me avisem, porque eu também quero adorá-lo. Mas Herodes não queria adorá-lo, a gente muito bem sabe que ele queria na verdade acabar com a vida de Jesus, a vida do Messias, do rei que havia nascido, não é? Então os magos seguem um caminho, e à medida que eles voltam ao seu caminho, eles voltam a ver a estrela, e cheios de júbilo, então eles encontram o menino no local onde a estrela parou e indicou, e ali eles prostram e adoram, e dão presentes dos seus tesouros, ali reverenciando o nascimento de Jesus, não é? Então advertidos, eles retornam para outro caminho, eles não retornam para Herodes como Herodes havia pedido para eles. Então gente, olha, na semana passada nós olhamos para essa perspectiva de novas de grande alegria, em que o pastor Bruno comentou aqui sobre um anjo que Deus enviou para dar uma boa notícia para o seu povo,
para dar uma boa notícia para o seu povo de que o Messias havia chegado. E a atitude que esses pastores tomam então é a atitude de sair correndo e quererem se depararem, quererem visitarem, estarem diante desse novo rei, desse Messias que Deus havia enviado para eles. Mas hoje aqui a gente vê também um relato de nova, de grande alegria, que Deus estabelece, Deus na sua soberania, Ele permite com que uma estrela, algo que era um elemento da cultura daquele povo, até pagão, a gente pode dizer assim, eles identificam o nascimento do Messias e eles querem ir até lá, eles viajam, eles fazem uma longa jornada para chegarem ali, porque eles querem adorar e reverenciar esse recém-nascido rei. Então, nós vemos aqui os magos também movidos por uma nova de grande alegria, uma notícia que eles querem de fato testificar e comprovar a partir das suas próprias experiências. Então eu quero trabalhar com vocês aqui alguns pontos. O primeiro deles, novas de grande alegria que chegam não apenas para os judeus, mas para os gentios também. Semana passada o pastor Bruno cobriu desse ponto de vista dos pastores, que era a realidade de Israel, o povo escolhido de Deus, o povo do Antigo Testamento que de fato pôde receber a promessa de Deus que estava para eles de fato, não é? Mas aqui hoje nós temos um relato de um povo que não tinha nada a ver com essa realidade de Israel e para a qual Deus também permite com que eles sim possam ter essa notícia. Isso é muito importante nós identificarmos e prestarmos atenção aqui, porque o propósito da vinda de Jesus não foi somente para salvar, para estar ali para o seu povo, para o povo de Israel, mas para os gentios também, não é? Lucas 19:10, ele diz lá para a gente que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, não é? Eles eram gentios, pagãos, gente de longe, não judeus, e cultivavam uma cultura que não era própria do povo de Deus, como a gente pode bem de cara identificar, mas eles sim foram contemplados por Deus, que na sua soberania decide comunicar, revelar a esses astrólogos acerca da vinda do seu filho, não é? E é muito especial a gente ver esse ponto aqui, porque esse evento, ele é a consumação daquela mensagem, daquela informação que Jesus mesmo diz a respeito da sua vinda em João 3,16, lá para Nicodemos, quando ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu Filho, para que aquele que nele cresce não perecesse, mas encontrassem a vida eterna, não é? João, no capítulo 1, versículo 11, ele também vem dizer para a gente que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e é por isso que, exatamente por meio do nascimento de Jesus, que a gente vive essa mudança de paradigma entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, a realidade de Deus para uma nação separada, Israel, mas agora, por meio da pessoa de Jesus Cristo, no Novo Testamento, nós temos essa realidade da qual judeus, tanto judeus quanto gentios, podem sim alcançar a salvação por meio da vinda do Filho, por conta desse primeiro Natal em que Deus, como a gente cantou aqui hoje, presenteou o mundo com a oportunidade de receber o seu Filho e por meio dele voltar a ter um contato com ele, não é? Esse texto, ele simboliza e significa novas de grande alegria para os judeus, para os gentios, não é? Para os de fora, para todos aqueles que não são judeus. E isso é muito especial para a gente, irmãos, porque ele provém de uma concessão do próprio Deus, o escolher revelar-se de si mesmo para esses homens. Não houveram missionários, não houveram uma trupe de judeus que viajaram e foram ao Oriente a dizer que haveria de nascer o rei dos judeus, mas Deus escolhe se revelar, escolhe chamar, atrair esses homens para que eles testificassem o nascimento do Filho. Kinner, ele faz um comentário bem interessante, eu acho legal a frase dele, que diz assim: embora os magos fossem pagãos, Deus havia escolhido revelar-se a eles, não é? Os pais da igreja dos primeiros séculos do cristianismo, eles observam essa passagem, esse episódio todo, entendendo que a partir da vinda dos magos acontece aqui uma movimentação de poderosos ali da terra, mediante o seu conhecimento, mediante a sua erudição, se curvarem diante da majestade do novo rei
do Messias, do Senhor dos Senhores, que havia nascido ali, diante do nascimento de um ser superior. Eles entendem que é uma manifestação e um registro que está ali atestando de fato essa concessão especial de Deus, né, para gentios. E essa passagem ela é especial também porque ela mostra uma mobilização de Deus para nós, no sentido e na direção de nós, que hoje somos alcançados, porque nós não somos judeus. Dentro dessa classificação, dentro dessa leitura da Bíblia, nós somos gentios. Nós somos parte daqueles que, por meio da vinda de Jesus, por meio do primeiro Natal, por meio dessa nova de grande alegria, fomos alcançados por meio da vinda do Filho. Nós somos os de fora, nós somos os estrangeiros que foram alcançados pelo amor de Deus, não é? E estes magos aqui relatados nas Escrituras Sagradas, eles demonstram esse belo interesse de Deus pelos homens, esse Deus que suscita um anjo para dar uma boa notícia aqui, esse Deus que usa uma estrela para comunicar e atrair homens para que pudessem testificar da majestade desse nascimento, desse rei de amor, desse impressionante, infalível e ousado amor de Deus que, de fato, manifesta por meio do Filho o seu amor aos homens e a oportunidade de que eles pudessem voltar-se a Ele, não é? E é muito bonito a gente ver que tanto num caso quanto no outro, tanto com os pastores por meio do anjo, quanto aqui por meio desse episódio com os magos, parte do próprio Deus, essa experiência de permitir que os homens viessem a conhecer e a receber essa boa notícia. Segundo ponto que eu quero cobrir com você aqui hoje, nessa noite, é que diante dessas novas de grande alegria, a gente percebe magos que não desistiram, mas foram atrás, foram em busca do que eles poderiam experimentar. Eles viram a estrela, eles vão para Jerusalém, eles se informam, eles seguem o seu caminho para Belém, eles seguem na direção da estrela que eles voltaram a ver, e eles encontram o rei que nasceu, não é? E tudo isso mediante uma situação do que, gente? Mediante uma situação de riscos, porque muitos desses soberanos do passado, dessa época, quando sabiam que esses magos estavam vendo sinais do céu que poderiam ter a ver com a queda do seu próprio império, muitas vezes eles eram violentos ao ponto de assassinar esses intérpretes dos sinais, os sinais desses astrólogos, não é? Mas não, eles vão lá porque de fato eles estão interessados em testificar sobre isso. A gente poderia dizer, entender dentro da seguinte ideia, de que eles perseveram diante do objetivo de encontrar-se com essa boa notícia concretizada. Uma coisa é ter uma notícia, ter uma interpretação de que um novo rei nasceu, mas um mago daquele tempo, também querer testificar e ver aquilo com os meus próprios olhos, ver aquela notícia materializada. Eles se comportam como pessoas que são privilegiadas por terem sido inclusas no rol dos convidados para testificarem do nascimento de Jesus. E aqui é um ponto muito interessante, porque afinal de contas, esses magos, enquanto gentios, eles puderam ver o Jesus nascido, o Filho de Deus, o Messias ali, muito, muito antes do que muitos judeus, do que muitos do próprio povo escolhido. E eles não fraquejam, eles não hesitam, eles não vacilam a respeito do ir atrás e buscar corresponder por inteiro à oportunidade que foi colocada para eles. Eles tiveram um aviso e eles falaram: nós não vamos deixar esse aviso passar batido, a gente quer ver o que está acontecendo lá na terra de Israel, a gente quer saber o que está acontecendo lá. Um terceiro ponto que eu olho com você aqui também nessa noite é que diante dessa nova de grande alegria que eles receberam, os magos se mobilizam para irem atrás para honrar Jesus. E chegando lá, eles se prostram e eles adoram a Jesus. Eles se reverenciam a Jesus. E não apenas isso, né? A gente vê também que eles foram preparados para presentear Jesus. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que eles não foram simplesmente para dar alguns presentinhos para Jesus, como às vezes a gente presenteia bebês que nascem, ou até bebês daquele tempo poderiam ser eventualmente presenteados. Mas eles levam presentes simbólicos, significativos, presentes que tinham tudo a ver com a realeza de um bebê rei que nascia, de um príncipe,
não é? E eles foram sim preparados para corresponder corresponder àquela nova e de grande alegria, não é? Dos seus tesouros eles presentearam a Jesus, não é? Quando a gente vê essa expressão dos seus tesouros, eles tiraram esses elementos, esses presentes, tem a ver com que dos seus pertences, uma ideia de uma carteira, do seu cofre que estava ali em meio aos seus itens de viagem, eles tiraram dos presentes que lá já no Oriente eles separaram, pensando em levar e honrar Jesus. Mas eles não doaram, simplesmente não presentearam Jesus com esses nobres presentes de realeza que eles levaram para Jesus, mas eles doaram de si mesmos também, quando lá tão distante, tantos meses atrás, eles perceberam esse sinal e eles quiseram estar lá, eles quiseram fazer parte desse momento, testificar a presença de um rei que havia nascido. Eles estavam ali de fato com os presentes que levaram, mas estavam ali com as suas vidas também abertas, a sua agenda, o seu dia a dia, os seus planos, aquilo que fazia parte da sua vida rotineira, eles abriram mão para estar ali. Eu quero partir aqui para as aplicações que nós podemos tirar desse olhar para esse texto aqui para nós hoje, não é? A primeira delas, é importante a gente entender que nós somos estrangeiros, que fomos alcançados por essas novas de grande alegria de Deus também, não é? Essa é uma alegria para cada Natal que a gente venha a passar e celebrar. Nasceu o menino, nasceu o Salvador, nasceu o Messias. A ideia, a construção de Messias, ela não é uma ideia somente restrita e particularizada aos judeus ou aos pastores ou a qualquer outro da nação de Israel daquele tempo, como a gente viu na semana passada, e nem somente para outros gentios daquele tempo que foram alcançados, quer por meio desse relato que a gente pode ver aqui que acabou acontecendo, como também por meio dos ministérios que a gente vê se desenrolando aqui no Novo Testamento, por meio da Bíblia Sagrada. Mas a gente vê essa iniciativa de amor de Deus que se manifesta para alcançar pessoas num processo que se desenrola dali por diante por toda a história, do qual hoje nós fazemos parte. Nós somos esse povo que é alcançado pelo amor de Deus. Nós somos parte desse contingente de estrangeiros que não fazia parte de um povo escolhido, mas do qual também na pessoa de Jesus Cristo esse amor alcançou. Essas novas de grande alegria que estavam ali para os pastores, que depois também se manifestaram para os magos, apesar de tantos séculos e anos depois, elas são novas que vieram para as nossas vidas também, e nós precisamos pensar e se dar conta disso quando nós estamos na mercê de viver os natais que estão para serem experimentados na nossa vida também. Porque a experiência de viver o Natal simplesmente como uma ocasião de festividade, uma ocasião de celebração, harmonia, de comemoração, isso é uma construção cultural. Mas o Natal em si, ele marca, ele representa esse amor do Senhor por nós. Esse amor do Senhor que abriu o caminho para que a gente pudesse também alcançar essa experiência por meio do Filho de se voltar para Deus, de termos o nosso acesso a Deus resgatado, restaurado, não é? Por isso novas de grande alegria também para nós, ligadas a essa experiência de termos conhecido Jesus, recebido Ele na nossa vida um dia, e essa experiência de caminhar com Ele que renova, sim, novas de grande alegria continuamente para as nossas vidas, por meio da experiência de ser discípulos, de sermos discípulos dEle, por meio da experiência de estarmos rendidos e prostrados aos pés dEle, por meio da experiência de rendermos a Sua majestade e entendermos que Ele de fato, Ele é o nosso Rei. Porque afinal de contas, um dia a estrela de Jesus brilhou para nós também. E ela brilhou para nós também porque Deus fez com que ela brilhasse e nós pudéssemos recebê-la, essa boa notícia de que o amor de Deus se manifestou na pessoa do Filho para que nós pudéssemos ser salvos por uma iniciativa de Deus. E essa estrela ela não apenas brilhou, mas também nos conduziu até os pés dele. A obra de Deus, a obra da salvação, ela é totalmente movida a partir de Deus, no sentido de nos alcançar. E quando a gente pensa em gentios no Novo Testamento sendo alcançados, nós não podemos entender apenas como isso aqui um contingente de um povo que no primeiro século experimentou isso. Mas eu e você estamos aqui representados nessa experiência também. E é por isso que o Natal ele tem que ter sim um significado especial para nós,
por conta de toda essa experiência de pensar, eu sou um estrangeiro que fui alcançado pelo amor de Deus, eu poderia estar perdido, mas o amor de Deus enviou o Filho, e esse ousado amor me alcançou e me envolveu, e me traz hoje sim aos pés dele de uma forma maravilhosa, esse amor que se manifestou para que eu tivesse salvação e pudesse depois viver uma vida plena de obediência a Deus, segundo o exemplo do Mestre Jesus Cristo, ao qual eu me faço discípulo. Essa primeira aplicação, nós devemos entender os natais da nossa vida como uma oportunidade sim de aproveitarmos, quando possível, estarmos juntos. Afinal de contas, esse ano teremos uma experiência muito diferente de tantos outros. Mas é um momento de entendermos que Natal é salvação para a vida daquele que crê e que se entregou, que se rendeu à pessoa de Jesus Cristo. Assim como aqueles magos prostraram e se renderam, de fato essa experiência de se voltar para Jesus também, por meio das nossas vidas. Segunda aplicação que eu penso aqui com você hoje, diante dessas novas de grande alegria que vêm, que surgem para nós, nós não devemos desistir e nem deixar de se comprometer por inteiro em vivê-las, mas a gente deve sim mergulhar e nos envolver por inteiro com as novas que Deus tem nos propiciado, nos permitido por meio da vida de Jesus Cristo, não é? Porque a vida de Jesus Cristo para nós, Ele é esse rei, esse soberano que chegou para nós. Um dia Deus fez brilhar uma luz que nos levou aos pés de Jesus Cristo, sim. E à medida que a gente se achegou aos pés dele, nós recebemos a salvação por uma obra maravilhosa que Jesus fez por nós, indo à cruz por nós. O Natal, ele simboliza esse gesto de amor e num evento que tem a ver conosco, não é? Adolescentes hoje se batizaram por quê? Porque foram alcançados por Deus, e essa é uma experiência linda e maravilhosa na vida deles. E o ato de se batizarem é o ato de se comprometerem com uma ordenança de um rei com os quais, assim como eu, assim como você que já está há um bom tempo já na caminhada cristã, um dia também se comprometeu em cumprir com essa ordenança, porque é um prazer para você ser um discípulo de Jesus, é um prazer para você estar comprometido com isso. Isso tem a ver com o momento da salvação, mas a presença de Jesus, Ele é sim essa nova de grande alegria que é contínua, que é frequente, que é contínua, que permanece nas nossas vidas, e nós devemos nos comprometer em viver isso por inteiro, porque muitas das vezes, apesar de nós recebermos novas de grande alegria, tantas vezes a gente fraqueja ao longo do caminho, a gente não vive ela com essa gana, com essa vontade, com essa dedicação. É como se a gente se acostumasse com a ideia, mas depois Jesus já deixasse de ser tão especial assim, sabe? Quando a gente vê magos aqui cruzando terras, viajando para se deparar com o rei, eles estão ali doando o melhor deles mesmos, e eles querem estar ali, eles querem viver algo do qual eles não desistem, eles passam por uma grande jornada para estarem ali, eles estão ali por inteiro. Mas muitas vezes a experiência de estar com Jesus é algo lindo, bonito, especial no começo. Muitas vezes muitos chamam essa primeira experiência de primeiro amor, mas ao longo dos anos essa chama ela vai esfriando. E à medida que ela esfria, não se vive esse amor, essa dedicação, esse estar ali por inteiro, comprometido e experimentando nesse fervor essas novas de grande alegria. Porque a presença de Jesus é algo para ser celebrado no Natal e por todo o ano, sim. É algo especial que aconteceu para você também, que conhece, que se entregou a Jesus. Você é um estrangeiro que foi alcançado pelo amor de Deus, mas isso é como um rio que ele é perene, ele se renova. Isso traz outras novas de grande alegria que estão manifestadas, que se expressam para a sua vida. E você precisa ter essa energia, essa vontade, essa dedicação de querer viver isso por inteiro, de experimentar mais disso cada vez mais e de não retroceder em meio a tantos momentos que tantas coisas tentam nos desviar desse alvo. Jesus, Ele traz grandes de nova alegria para nós, e essas novas são seus alvos, são seus momentos, são novas realizações que nós temos para viver, segundo o seu exemplo e segundo o discipulado dele em nós, nas nossas vidas. Nós temos que continuar, persistir, perseverar, buscar incansavelmente o alvo para as nossas vidas, que é esse alvo de: Senhor, eu quero experimentar todas as suas novas de grande alegria para mim, com o coração inteiro, com todo o meu ser dedicado. Eu não quero ser um filho de Deus mais ou menos, não,
Porque esse amor, ele foi tão ousado, tão maravilhoso, tão grandioso para mim, que eu quero viver uma pura resposta a esse amor, uma pura atitude. Mas eu não quero viver isso somente a partir do momento do que eu me lembro do que eu vivi lá atrás, quando eu me converti, quando eu me rendi a Jesus. Mas isso é um ato de renovação, é um ato de olhar para o Rei, saber que Ele está na sua vida e honrar, de saber que você vai perseverar em estar continuamente com Ele, sim. Ele que é o autor e consumador, deve ser o autor e consumador da sua fé. Aquele que, segundo o seu próprio exemplo, Ele nos leva a sermos discípulos seus, a vivermos com energia, com dedicação, essa expressão de sermos seus seguidores, de estarmos comprometidos em buscar as suas novas de grande alegria para a gente. Precisamos nos comprometer com isso. Boas notícias surgem, elas vêm, elas estão para nós como uma oportunidade que são abertas do próprio Deus para nós, e nós somos chamados a corresponder a essas novas de grande alegria com atitude. A atitude de querer, de desejar estar envolvido cada vez mais na grande obra que Deus tem realizado na sua vida. Os pastores correram para ver Jesus, os magos viajaram para estar diante dele, e ao longo das nossas vidas, qual tem sido a nossa atitude diante desse rei que nasceu para salvar você, um estrangeiro que não fazia parte do reino de Israel, do povo escolhido, não é? Jesus, ele está perto de nós, e ele quer trazer as nossas vidas ali a um andamento de viver cada vez mais novas de grande alegria. Mas Leandro, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a um ano difícil, a uma temporada complicada como essa que nós estamos vivendo, sim. O grande problema é que a gente vive num mundo do qual Jesus mesmo disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse dito de Jesus de tenham bom ânimo tem a ver com que, olha, olhem para mim, mirem-se no meu exemplo, e rompam com o desânimo que tantas vezes suga a sua energia de não experimentar e se dedicar e se voltar para Jesus com aquele desdobramento que você teve lá no começo, né? Mas você deve cada vez buscar viver isso como algo contínuo, presente sempre, porque os novos momentos, as novas novidades de Jesus estão sim continuamente para a sua vida, e você e eu somos chamados a não fraquejar diante de tudo isso. Terceira e última, honrar Jesus diante das novas de grande alegria que nos surgem. Não basta apenas receber as novas de grande alegria, mas nós devemos honrar a Jesus o tempo todo diante delas, não é? Você consegue reconhecer e perceber as coisas boas que Deus tem feito na sua vida? À medida que nós olhamos a nossa vida, o nosso dia a dia, e reconhecemos o que Deus tem feito de bom, cabe a gente entender essa soberania maior que tem feito uma história poderosa nas nossas vidas. E muitas vezes, muitas vezes nós não vivemos isso quando a gente deixa de priorizar e de honrar Jesus com o nosso melhor. Os magos, eles fizeram parte das primeiras pessoas que conheceram a Jesus, eles tiveram essa honra. Mas eles tiveram essa honra porque à medida que eles foram avisados, eles corresponderam e eles quiseram honrar Jesus com o melhor que eles tinham para honrar. Eles honraram à medida que eles colocaram a si mesmos em busca desse grande objetivo de estarem lá por inteiro, como eu já disse, mas também do ponto de vista de entregarem os melhores presentes que eles teriam a entregar ali. E da mesma forma nós somos chamados também. Nós temos honrado a Jesus com esse patamar de entrega, de devoção, de rendição a Jesus, porque o amor de Deus, ele foi incrível, ele foi maravilhoso, ele foi magnífico para nós, mas o teu grau interior de se render, a sua atitude de corresponder a esse amor de Jesus, ela tem sido nesse pé de se entregar por inteiro, de se entregar do melhor que você tem e colocar de fato aos pés dele. Isso é algo que nós devemos viver, pensar sim numa mensagem como essa, porque Deus, ele colocou novas de grande alegria para que a gente experimente, para que a gente conheça essas novas, e isso seja uma atitude, uma experiência responsiva. Isso precisa ser algo do qual, isso vem de Deus para mim, mas eu estou totalmente vinculado, ligado e correspondendo a isso. A minha expressão de corresponder a isso é
honrar a Jesus com tudo que está para a minha vida, entendendo o quanto Ele é importante para mim e colocando o melhor do meu ser, a melhor versão de mim em favor do discipulado de Jesus na minha vida. Nós somos a melhor versão de nós mesmos diante de Jesus? Nós o honramos com o melhor das nossas vidas? Nós olhamos para as nossas vidas e temos nos comprometido em entregar a melhor versão do que podemos ser para que a gente honre Jesus de fato nas nossas vidas? Porque quando nós nos chamamos cristãos, segundo o conceito do Novo Testamento, nós estamos afirmando que nós somos seguidores de Cristo. É mais ou menos assim, cristãos por quê? Porque ele busca ser igual a Jesus. Mas esse título tem a ver com a sua atitude de vida de fato? Aquilo que você faz, aquilo que você produz com a sua vida, com os seus dias, com o seu interior, com a sua fala, com as suas atitudes, com as suas decisões, de fato mostram esse honrar Jesus, revelar Jesus ao mundo por meio da sua vida, por meio da melhor versão de você? Essa é uma pergunta que precisa estar para nós, diante de pensar Natal, diante de pensar as novas de grande alegria que Jesus tem trazido para nós, porque esse amor de Deus de fato está para nós, mas e o melhor de nós de fato está para Jesus também, para honrá-lo, com o melhor que podemos ser, com o melhor do que temos colocado à disposição de Jesus e da vida dele na nossa vida? Nós vivemos dias difíceis em que tantos homens estão cada vez mais infelizes, porque querem viver uma vida em busca dos seus próprios desejos, intentos, objetivos, uma vida egoísta. E em novembro, nós acabamos de pensar um mês todo aqui voltado para a adoração. A grande realidade é que a melhor experiência de viver vida e viver feliz, mesmo no mundo de aflições, é quando a gente se entende um adorador e quando a gente entende que por meio da melhor adoração a Deus, nós vamos ser o mais felizes possíveis, porque nós somos criados para isso. Não é por meio de uma vida egoísta, mas por meio de uma vida que honra Jesus de fato. E mesmo num ano controverso, difícil como esse que nós estamos vivendo, nós podemos sim chegar ao final dele e olhar para trás e perceber tantas novas de grande alegria que Deus produziu sim no nosso ano, mesmo em dias difíceis. Sandra, Cris falaram aqui nos momentos das suas falas aqui iniciais do culto de grandes coisas que têm acontecido, que são marcos do qual, apesar das dificuldades, das aflições, das intempéries que a gente tem, de fato, a graça de Deus tem sido manifestada para nós, tem sido presenciada por nós, mas isso é uma experiência que tem acontecido e muito mais tem a acontecer, e a grande convocação para mim e para você é: qual é a nossa resposta diante de tudo isso que está diante de nós? Nós somos essas pessoas que quando olhamos, pensamos, cantamos Natal como nós cantamos aqui, nós de fato entendemos que nós somos parte desses estrangeiros que foram alcançados por essa graça maravilhosa, por esse maravilhoso, ousado amor de Deus. Nós de fato temos vivido uma vida de perseverança, de esforço, de se dedicar com o melhor intento, busca incansável para estar junto de Deus, para estar rendido aos pés dele. Nós temos honrado a nossa vida com da melhor forma a pessoa de Jesus Cristo, o encontro que tivemos com Ele de fato, temos feito valer tudo isso, conforme as nossas forças. Termino esse momento lembrando com você que nós somos chamados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E pensar essas coisas, pensar o Natal tem a ver com essa visão de se deparar com essa chamada para novas de grande alegria e pensar: Jesus, Ele é tudo para mim, Ele é tudo quanto ao que tem acontecido e com relação a tantas outras coisas que eu sei que Ele vai fazer. Novas de grande alegria estão para as nossas vidas e eu quero honrar o Senhor de todo o meu coração, por inteiro, com a minha força, com a minha dedicação, com a honra que eu tenho a dar a Jesus, e nós somos chamados a viver essa experiência hoje, pensando, olhando o Natal, pensando novas de grande alegria, novas de grande alegria que estiveram para pastores ali em Israel, novas de grande alegria que foram manifestadas lá no Oriente e trouxeram esses viajantes para conhecer o Cristo, novas de grande alegria que um dia brilharam para nós e nos trouxeram aos pés dele e que agora nos levam por meio de uma vida em que nós podemos testificar o quanto essas novas elas se renovam e são maravilhosas de serem experimentadas na nossa vida.
temos que orar e pensar sobre tudo isso para viver o melhor Natal, o melhor especial Natal, cheios de novas, de grande alegria, cheios de gratidão a Deus por tudo que Ele faz e promove nas nossas vidas. Hoje é um dia festivo, estamos muito contentes aqui, como já foi dito, por tudo que Deus tem feito no meio da nossa comunidade, no meio da nossa igreja, e tudo isso é graça, mesmo em meio a tempos tão difíceis, podemos enxergar boas novas, boas notícias, novidades acontecendo, e podemos ter essa expectativa de que outras vão vir também, porque pela fé sabemos que é um Deus que nos ama e cuida de nós, e mediante tudo isso somos chamados a uma resposta, a uma atitude, a honrar Jesus, a nos envolvermos com Ele cada vez mais, a perseverarmos cada vez mais nessa busca por Ele, e entender que sim, somos estrangeiros, mas somos estrangeiros alcançados por Deus, e é maravilhoso viver tudo isso, e sonhar com Jesus, essas novas de grande alegria para esse nosso Natal, para o ano que seguirá, e assim estarmos aos pés dEle em cada momento que há de vir para nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, olhando junto com os irmãos aqui presentes, ó Pai, esse trecho da Tua Palavra que mostra o Seu amor continuamente sendo revelado, aqui para estrangeiros, pessoas que nem estavam dentro do contexto comum, ali ao nascimento de Jesus, mas que foram agraciados com essa oportunidade, Senhor. E hoje eu aqui me vejo como alguém que não sou judeu, Pai, e pude ser alcançado por esse amor que um dia foi manifestado pelo Senhor, porque o Senhor encaminhou uma nova de grande alegria para ser anunciada ao mundo, ó Pai, por meio da vinda do Seu Filho. E ó Pai, fosse ela anunciada por meio de pastores, por meio de sinais, o que quer que seja, ó Pai, ao longo dos tempos, ó Pai, o Teu amor tem sido revisitado na vida do homem, e homens têm tido a oportunidade de se deparar com esse amor. Em meio a tantas gerações que seguiram, eu sou alguém que estou aqui hoje feliz por ter conhecido ao Senhor, feliz por ter me deparado com esse amor, feliz de poder, ó Pai, ter sido alcançado pela Tua graça e misericórdia. E como é bom viver, ó Pai, a nova que trouxe grande alegria para a minha vida, Senhor Deus. Isso é algo que aconteceu um dia na minha vida, ó Pai, e tem sido revisitado em cada gesto de amor, em cada atitude que o Senhor manifesta, em cada palavra de ânimo que o Senhor expressa, em cada modelo, ó Pai, por meio do qual o Senhor me mostra na pessoa de Jesus Cristo para seguir como discípulo que sou, e como tem sido maravilhoso e especial viver essa vida na Tua presença. Tenho vivido isso e clamo isso para todos nós como igreja, como os filhos Teus, a estarmos empenhados, comprometidos, a agradecer pelas boas notícias que chegaram, pelas boas novas que estão já hoje, que temos testificado, como por todas as outras que o Senhor também vai realizar, Pai, em meio a esses dias de fim de ano, em meio a esse Natal que a gente haverá de experimentar, possivelmente de uma forma diferente, mas não menos especial, à medida que o Teu amor, a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, nunca se ausenta de nós, ó Pai. E nós clamamos, oramos com os corações cheios de fé por um novo ano, ó Pai, maravilhoso, ó Pai. Haverão dificuldades, lutas, ó Pai, mas nós temos ânimo, porque na pessoa de Jesus Cristo nós encontramos esse amor que nos renova, que nos projeta, que nos desafia assim a honrarmos o Senhor cada vez mais e a estarmos cindidos, prostrados, perseverando, nos esforçando, ó Pai, para viver uma vida junto aos Seus pés, Pai. Realiza isso em nós, ó Pai, porque somos filhos alcançados pelo amor e queremos cada vez mais corresponder a este amor. Nós assim oramos e Te clamamos humildemente nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Coloca-se de pé.